Nosso primeiro assunto é fantástico também. A gente vai falar sobre uma doença progressiva do sistema neurológico, que é o mal de Parkinson, que afeta principalmente o cérebro, sendo um dos principais distúrbios nervosos da terceira idade. A doença já atinge cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo e é caracterizada principalmente por prejudicar a coordenação motora, provocar tremores e dificuldades para caminhar e se movimentar. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo ele, que é neurologista, especializado em neurologia clínica, membro da Academia Brasileira de Neurologia e autor dos livros Antes que eu me esqueça e O Cérebro Ansioso, Dr. Leandro Teles. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Tenho te acompanhado no Instagram. Parabéns pela sua família linda. Obrigado. Que coisa boa de ver, viu? É muito Obrigado. bom. Tava com saudade já de estar aqui no programa. Que bom que você está aqui. Vamos lá, você conhece o caminho? Senta aqui pertinho de mim. Você que está em casa pode e deve nos acompanhar também através do WhatsApp. A gente vai ter aquele momento de perguntas e respostas no 11 9 50 45 18 40, tá? Vamos lá. Mal de Parkinson. Eu falei mais ou menos o que é a doença, algumas pessoas lembram, né? Porque causa os tremores, que é a principal característica. Mas por que ela acontece no ser humano? Então, doença neurológica, extremamente frequente. Você falou em 10 milhões no mundo. No Brasil são mais de 200, 300 mil pacientes só no Brasil. Então, é uma doença comum. Você falou um termo que a gente não está usando tanto, que é mal de Parkinson. A gente hoje prefere doença ou transtorno de Parkinson. Por uma questão mais de estigma, preconceito, a gente não usa mais esse termo nem mal de Alzheimer, mal de Parkinson, porque não tem mal e bom, né? Uma doença, um transtorno, então a gente vai usar o termo, vai tentar se policiar para usar o termo doença de Parkinson. Super concordo com isso. Até postei agora há pouco uma foto minha no hospital, porque tem gente que acha que só tá bom quando a gente tá assim no ar, com luz, maquiada. Não, às vezes tá bom na dor também, tá bom no hospital. Depende muito do prisma, depende muito do quanto a gente se abre para entender o propósito de cada coisa. Tudo, se a gente olhar por um bom lado e estiver afinado com Deus, vem pro nosso bem. Esse comentário é perfeito. Então, qualquer dificuldade, qualquer crise, qualquer momento de perda, ele também leva a uma situação melhor. Eu sempre falo assim, doença nenhuma só tira. A doença sempre traz também uma oportunidade de uma compensação. Então, Parkinson é uma doença neurológica que começa no cérebro, pode pegar homens e mulheres, um pouquinho mais frequente em homens, a gente tem 3 homens para cada 2 mulheres, pode começar em qualquer idade, não só na terceira idade, ela pode começar na juventude, mas, em média, ela começa em torno dos 50 anos. 10% das vezes, ela pode acontecer até antes dos 50 anos. Então, não é tão de idoso como a gente, nem restrito à idade avançada, como a gente imagina. A causa, na maioria dos casos, ela é desconhecida. Está associado a um pouco de genética, a um próprio envelhecimento e a alguns fatores ambientais que não são bem conhecidos pela medicina. Mas o que a gente já sabe é que tem uma região específica do cérebro que deixa de produzir uma substância importante, que é a dopamina, e aí o paciente apresenta alguns sintomas. Os principais sintomas são motores. Você falou bem, lentidão, a gente chama de bradicinesia, lentificação, rigidez, articulação, um tremor que é bem característico, que é um tremor mais de repouso, melhora um pouco com o movimento, é um tremor que quase sempre tem uma conotação de girar, a gente chama de contar moedas ou enrolar pílulas. O tremor é o sintoma mais famoso do Parkinson, sabe? Mas ele não é obrigatório. Existe Parkinson que não treme. Chama de Parkinson atremulante, 20% não treme. Outros sintomas comuns, alteração de marcha, passinho curto, tronco mais para frente, perda do balanço dos braços, pode dar uma alteração na face com menos expressão, a face fica um pouquinho mais parada, mais congelada, alteração do olfato, do intestino, tem pessoas que têm tendência à depressão pelo Parkinson. Um sintoma muito comum é fadiga, indisposição, alteração da letra, que começa a ficar pequenininha a letra. Então, o Parkinson hoje ele é tido como uma doença abrangente. Distúrbios de sono. Então, o corpo funciona mal. Mas o que dá a dica para o diagnóstico é realmente tremor, lentidão e rigidez muscular. No comecinho, quase sempre o paciente apresenta algum grupo e grau desses sintomas. E é importante prestar atenção nesses sintomas para correr atrás de ajuda? Quanto mais cedo começa, se o tratamento melhor é ou não? Não, sim. Então, isso aí é perfeito, porque hoje o diagnóstico do Parkinson ele é muito atrasado. As pessoas demoram, às vezes, anos para obter um diagnóstico. Por quê? Porque ela começa a ficar mais lenta e acha que é um problema ortopédico, ela atribui e fala assim, não, mas eu não tenho idade para ter Parkinson. A gente tem uma certa negação também com transtornos degenerativos, mas Parkinson é uma coisa muito frequente e pode pegar qualquer um. Como a gente não sabe a causa, pode acometer qualquer pessoa. Existem alguns casos específicos que eles podem acontecer, que a gente chama de Parkinson secundário, por remédio, por traumatismos seriados na cabeça,
ou por AVCs, mas a doença de Parkinson ela não tem nenhuma causa conhecida, então ela pode acontecer com qualquer um. E às vezes, muito frequentemente, ela começa de um lado do corpo. Sabe, um lado do corpo parece mais lento, mais duro, às vezes uma dor em peso, uma fadiga sem explicação. É bom procurar ajuda nesta fase. Por quê? E a ajuda tem que ser também especializada. Porque se você às vezes procura um médico não especialista, às vezes passa batido. É estresse, é fadiga, tá dormindo mal. Então, às vezes, tem que procurar um neurologista que vai fazer exames, e aí não é exame sofisticado, nem exame caro, é exame físico. O diagnóstico, ele nasce da conversa com o médico e do toque do médico no paciente. Quando o médico examina o paciente, ele consegue dar o diagnóstico baseado só nisso. Os exames são mais para afastar outras doenças, porque o diagnóstico ele é clínico e o tratamento ele não é complicado e tem bons resultados, principalmente no começo. Como é o tratamento? O tratamento ele vai exigir medicamentos específicos para o cérebro voltar a administrar essa dopamina. Então, a gente tem remédios comprimidos e a taxa de eficácia desses remédios é muito boa. O Brasil, inclusive, ele é referência na distribuição gratuita dos remédios para Parkinson. E ele também tem um programa de desconto, que é o programa Aqui Tem Farmácia Popular, que tem um subsídio federal para alguns medicamentos para Parkinson. Então, é uma medicação que é de fácil acesso. E o tratamento também vai incluir outras medidas, como o ajuste do sono, do ritmo intestinal, fisioterapia. A fisioterapia, principalmente aquela especializada, feita por fisioterapeutas neurológicos. Então, pode reabilitar para o paciente ter menos queda. A ideia é manter o paciente funcional. O paciente 20, 30, 40 anos com Parkinson ativo, vivendo a vida, jogando o jogo, com uma doença crônica de qualquer espécie. Fora daquele estigma de uma doença inexorável que vai levar à morte. Não. Bem tratadinho, bem diagnosticado, o Parkinson é compatível com uma vida ativa. Lógico, sabendo, tendo ciência, respeitando o diagnóstico e fazendo essa abordagem multidisciplinar. Se o paciente tiver depressão, tratar essa depressão. Às vezes a ajuda do psicólogo pode ser útil, às vezes a ajuda de um nutricionista. Então, essa equipe multidisciplinar consegue acompanhar o paciente para que ele consiga ser ativo e feliz, mesmo com o diagnóstico. Ok. Quando você fala em doença crônica, porque não tem cura, precisa ter um controle até o fim da vida, é isso? O Parkinson é uma doença que a gente chama de neurodegenerativa. Aliás, é a segunda doença neurodegenerativa mais comum do mundo. O Alzheimer é a principal. O Alzheimer é um problema de esquecimento, então é mais cognitivo. Não tem relação do Alzheimer com Parkinson. Quem tem Parkinson não tem nada a ver com Alzheimer. A pessoa até pode ter as duas coisas, mas seria uma coincidência. Uma coisa não leva a outra e não pode misturar. No Alzheimer, a pessoa fisicamente está bem no começo, só vai se alterar muito no final da doença e está muito esquecido, perdido, desorientado. No Parkinson, a pessoa está totalmente lúcida, a memória boa, a capacidade mental boa e a parte física que está alterada. Os movimentos é que estão lentos, o jeito de andar está esquisito. Você olha para a pessoa, parece que ela envelheceu muito rápido, assim, do jeito de andar. Ela está andando com o passinho mais curto, a mão não balança muito, tem um tremor. E o médico examinando vai falar assim, tem uma alteração motora. O esquecimento do Parkinson acontece só em alguns casos e demora, às vezes, anos, décadas para aparecer. Então, são doenças muito diferentes. Mas como uma doença neurodegenerativa, a gente não tem cura. A gente vai ter que ter seguimento e convívio. Tal qual uma doença crônica, como é o diabetes, como é a hipertensão. É que a gente fala, às vezes, de cérebro ou de coisas de movimento, na verdade, dá eu um acho certo que quando arrepio. a gente fala de neurodegenerativa, dá uma sensação de que descobriu, daqui só vai piorar. Mas não é bem assim no Parkinson. O Parkinson, como ele tem muito remédio, e o remédio ele consegue trazer uma boa eficácia, ela é bem diferente das outras doenças degenerativas. Como a gente tem, por exemplo, a esclerose lateral amiotrófica, o Alzheimer. O Parkinson, ele tem um tratamento mais eficaz. Eu tenho pacientes, por exemplo, que ninguém diz que tem Parkinson, porque estão perfeitos. Eu tenho paciente que luta karatê, eu tenho paciente que tem uma atividade motora, que trabalha. Então, esse conceito de uma doença inexorável tem que ser mudado. É uma doença crônica, sem cura, mas com tratamento e com ajustes. A gente teve recentemente o exemplo do ator Paulo José, que gravou o filme com Parkinson, fez a novela com Parkinson, quer dizer, continua ativo. Tem o Michael J. Fox, quem lembra do De Volta para o Futuro, teve o diagnóstico com 30, 32 anos. Hoje é um dos maiores produtores, premiado, ativo, tem uma fundação, tá em torno dos seus 50 anos e tá tocando a vida até acima
da média de quem não tem nenhuma doença crônica. Muito boa notícia. Então a gente precisa procurar um bom médico, ser bem orientado, fazer o tratamento e tocar a vida, viver e viver gostoso. Tenho várias perguntas aqui já. Legal. A primeira delas é da Silvana Lima, ela é de Natal. Aí ela pergunta o que a gente acabou de falar, mas vamos lá. Doença de Parkinson afeta a memória? Pode afetar no finalzinho? Pode afetar indiretamente. Às vezes, no começo, ele pode afetar por quê? Porque o paciente com Parkinson tem mais insônia, o distúrbio do sono atrapalha a memória. Pode ter mais depressão, atrapalha a memória. Agora, para perder memória de forma efetiva, é só uma pequena parcela dos pacientes com Parkinson que podem ter esquecimento. E isso, geralmente, é ao longo de muitos anos. Isso é tão importante que se o paciente tiver alteração do Parkinson e alteração da memória muito grave nos primeiros anos, o médico tem que pensar em outra doença. Tem outras doenças que dão alteração de memória e Parkinson ao mesmo tempo. Por exemplo, como demência por corpúsculos de Levy, é outra doença, outra pegada. Parkinson por trauma, que é aquele pugilístico, como a gente viu em alguns casos, como o do Muhammad Ali, por exemplo, aquele boxeador norte-americano. Então, a gente tem que pensar em outras doenças quando o quadro de memória é muito exuberante, porque geralmente ele é tardio e só em alguns pacientes. Ok, próxima pergunta é da Catiane, ela é de Londrina, no Paraná. Olá, o filho da minha prima tem tremores nas mãos desde pequeno e quando ele fica nervoso, piora muito, ele não consegue acompanhar as aulas muito bem por isso. Até para beber alguma coisa, ele treme, ele está com 10 anos e a mãe nunca levou ao médico para ver o que poderia ser. Importante levar e tem que entender que o Parkinson é uma das causas de tremor, mas não é a única e nem é a mais importante. A gente tem várias causas de tremor. Tem tremor por ansiedade, tem tremor por alteração da tireoide, tem tremor por medicamentos e tem uma doença que é mais frequente que o Parkinson, chamado tremor essencial. É uma doença de cunho genético, onde a pessoa começa a tremer na infância. Qual é a diferença? Geralmente no tremor essencial, a pessoa não tem os outros sintomas do Parkinson. Ela não está lenta, ela não tem alteração do olfato, da letra, a marcha está igual. É um tremor isolado, geralmente das duas mãos, pode pegar crianças. É um tremor geralmente que quando a pessoa estica o braço, treme. Quando ela relaxa, o braço para. No Parkinson é um pouco ao contrário. O Parkinson, quando você faz o movimento, o tremor melhora. Quando ele relaxa, o tremor piora. Então, para um médico que vai analisar o tremor, a frequência é diferente, o eixo de rotação é diferente. Pode ser que este menino tenha algumas outras formas. O tremor essencial é uma doença benigna. 5% da população tem tremor essencial. Treme quando está nervoso ou treme quando pega um objeto. E o tratamento ele é bem diferente da doença de Parkinson. Então, na dúvida, levar. Eu tenho um texto na internet, que é um texto bem antigo que eu escrevi, que o nome é Nem Tudo Que Treme é Parkinson. Então, quem depois se interessar, joga lá no mecanismo de busca e vai ver que tem outras causas de tremor e que o Parkinson é só um subtipo e nem é o mais frequente. Nem tudo que treme é Parkinson. Pode pesquisar lá. Próxima pergunta. Boa tarde. Minha mãe teve esta doença. Gostaria de saber se é hereditário. Sou de Manduri, no interior de São Paulo, e meu nome é Neide Marchetti. Obrigada, Neide. A doença de Parkinson, na verdade, ela tem várias subformas. A forma comum, quando um familiar apresenta Parkinson, ela tem uma tendência genética, mas não é um determinismo genético. Não é porque o pai teve que o filho vai ter. A maioria dos casos, inclusive, a pessoa manifesta e não tem nenhum parente com Parkinson. Então você pode herdar uma predisposição variável, geralmente leve. Então pode ficar tranquila. Agora, tem algumas famílias que têm formas de Parkinson mais raras. Formas que acontecem mais jovem e aí, às vezes, o componente genético é mais forte. Então, quanto mais jovem é a manifestação, quando você tem um Parkinson abaixo dos 40 anos, dos 30 anos, em alguns casos existe um determinismo genético mais forte, tipo 50%, 25%. Mas esses Parkinsons comuns, que acontecem mais no final da vida, acima dos 50, 60 anos, esses Parkinsons têm um componente genético fraco. Então, ela pode ficar tranquila, mas atenta. Caso ela manifeste o sintoma, o risco dela é um pouco maior do que alguém que não tem familiares, mas é ainda assim bastante baixo. Doutor Leandro Teles, Érica Lahat, é assim que fala, seja muito bem-vinda. Uma alegria te receber. Prazer, e muito obrigada por você estar aqui compartilhando a tua história. Quer que ela sente mais pertinho ou tá bom assim? Mais pertinho do doutor Leandro, então, para ajudar aqui o Carlinhos no enquadramento. Conta um pouquinho da tua história. Você foi diagnosticada com a doença de Parkinson há quanto tempo? Síndrome de Parkinson. Há aproximadamente 6 meses. 6 meses? 6 meses. Levou um susto? A princípio, eu não tomei um susto. Foi um baque, a ficha não caiu. Mas depois de um tempo, no decorrer das consultas, até adequar o remédio, tudo, os médicos foram me falando como seria o meu amanhã, né? Aí a minha ficha caiu um dia conversando com um dos médicos, né? Mas
Eu tô levando. Tá, mas você tá fazendo uso dos medicamentos? Sim, eu tomo levodopa 3 vezes ao dia e levo uma vida normal. A minha ideia de vir aqui, ter aceitado o convite, foi mostrar para as pessoas que existe uma vida além de um diagnóstico médico. Porque é muito fácil ficar sentado, cruzar as pernas e falar, pô, eu vou esperar que eu vou piorar a cada dia. E aí? Você piorou? Tá piorando? Não, eu estabilizei, eu tenho dias. Tem dias que eu estou bem melhor, tem dias que eu estou bem pior. É assim, doutora, a doença? É assim, a doença, uma vez diagnosticada, tem essa fase de enfrentamento, de aceitação, busca pelo conhecimento. Ela tem uma visão muito bacana, né? E como ela foge do estereótipo, né? Jovem, ativa, inclusive trabalha com destreza, né? Artesã. Então, e você falou uma coisa que eu adorei. Essa coisa que diagnóstico nenhum reduz a pessoa a ele. Às vezes a gente fala, não, aquele tem Alzheimer, aquele tem... Calma. Tem muito mais além do que um diagnóstico, tem toda uma história de vida, uma cultura, um desenvolvimento, e ela tem essa visão muito otimista. O Parkinson, ele pode oscilar, ter dias piores, dias melhores, depende de como você dormiu à noite, se está muito quente ou não. Às vezes, sintoma de fadiga, indisposição pode estar melhor ou pior. Agora, o medicamento que ela toma é um medicamento muito importante. A levodopa foi um dos remédios que mais revolucionaram a medicina em todos os tempos. Ela completou 60 anos recentemente, mais ou menos em 1950, foi descoberta essa medicação levodopa, e te deu um tratamento a uma doença que antigamente não tinha tratamento. O paciente ia piorando de forma inexorável. Agora não, com o medicamento, seja levodopa, seja outros, a gente tem 10, 12 remédios possíveis, tem adesivo, tem cirurgia, tem medidas fisioterápicas. Hoje o arsenal ele é muito maior, por isso que hoje o Parkinson é uma doença tratável e é possível manter-se ativo e bem, mesmo com o diagnóstico, respeitando o corpo. Sabendo que pode ter algumas oscilações, vai ter que redimensionar algumas questões da vida, mas tem que tocar adiante, porque serão longas e longas décadas. Sabe que o Parkinson ele não costuma alterar a expectativa de vida de ninguém. Então, a pessoa não morre mais cedo porque tem Parkinson, não. Então, não é uma doença que vai levar ao óbito. É uma doença crônica. A pessoa vai ter que aprender a conviver, porque serão realmente toda uma vida com o diagnóstico. Como é a hipertensão, como é o diabetes, como é o distúrbio de colesterol. Então, eu acho que tirar esse preconceito é uma das nossas metas aqui nessa entrevista. Perfeito. Zero preconceito. Estamos entendendo, conhecendo a Érica maravilhosa, que daqui a pouco vai ensinar pra gente o artesanato. Qual vai ser a técnica de hoje, Decupagem num prato de vidro. Ah lá, ela vai ensinar a gente a deixar um prato que podia ser aquele pratinho branco ali, num prato que vira uma obra de arte, tá? Então segura aí que você vai aprender com a Érica. Mas eu queria saber como é que você resolveu procurar um neurologista, o que você estava sentindo, quais foram os primeiros sintomas? Eu tremo há muitos anos. A minha mãe tem histórico de tremor essencial, que é um outro tipo de tremor. E eu já venho com isso há muitos anos. Mas chegou um momento que a coisa estava beirou o insuportável para mim. Eu não conseguia fazer coisas básicas, estava me incomodando muito. Perder o equilíbrio na escada, ao subir ou ao descer. Bom, várias coisas do dia a dia. E foi assim que eu resolvi procurar. Eu me trato hoje num hospital de referência, na Santa Casa, na equipe de distúrbios do movimento, né? Me trato lá com eles, estou indo muito bem e me disseram realmente que eu posso morrer de qualquer coisa menos disso. Olha lá, que maravilha. Que eu vou morrer de qualquer coisa menos disso. E olha, gente, hoje eu postei um pouquinho sobre essa questão, né? Se você estiver em paz, de bem com a vida, afinada com Deus, na morte ou na vida, você tá bem, viu? Vou te falar por experiência própria, porque eu vi a morte bem de perto. E aí, se você tá com Deus, você tá bem em qualquer situação. Pode acreditar nisso. Não quero que ninguém morra, não, porque a vida é maravilhosa. A gente tem que viver com bastante intensidade e alegria. Mas com Deus a gente tira de letra qualquer coisa. Temos mais perguntas aqui, e aí é bom que vocês dois estão aqui. Então dá pra dividir, né? A Érica com a experiência dela própria, né? E o Dr. Leandro Teles. Então, aqui, olha, a Agnes, ela mora em Maricá. E ela diz, quando eu estava grávida, eu sentia muito tremor nas mãos. É comum grávidas terem tremores? É comum. Como eu disse anteriormente, o tremor é um sintoma muito frequente na população.
Todo mundo treme um tiquinho. A gente chama de tremor fisiológico. Todo mundo, quando tá nervoso, tá com frio, tá com febre, tá privado de sono. Quem nunca segurou aquele laser pointer, né? Quando a gente vai dar palestra, vê que aquilo ali treme, né? A distância. Então, o tremor, esse natural que a gente tem, esse fisiológico, ele pode se exacerbar. Se a gente está mais mais ansioso, se tem mais distúrbios hormonais, grávida pode ter distúrbio de sono, tem ansiedade. Então, pode tremer. Existe tremor que é frequente em grávida. No puerpério, depois que a mulher deu à luz, também pode dar um pouquinho de tremor. Mas o tremor benigno é aquele que vem de vez em quando, que é de leve intensidade. Se ele está muito frequente, um dia após o outro, se ele está te atrapalhando na execução, é melhor buscar ajuda médica para ver como é que estão os seus hormônios, para ver como é que está o exame físico, porque eventualmente pode ter alguma causa clínica tratável. Uma parcela deles vai ter doença de Parkinson. Doença de Parkinson, geralmente, o tremor ele é mais assimétrico, mais de repouso, predomina nas mãos, mas pode pegar cabeça, pé. E como eu falei, no Parkinson, o tremor é um dos sintomas. Além disso, você tem lentificação, alteração de marcha. Chama atenção a história da Érica, que ela já tinha um diagnóstico de tremor essencial, isolado. De repente, o quadro começou a sair um pouco do controle, ela ficou um pouco mais lentificada, começou com quedas. Isso não é comum, né? A alteração para subir dessa escada, e ela teve uma sacada que dividiu as águas, que foi buscar uma ajuda Tem que procurar especializada. o médico, desculpa te interromper. Tem qualquer coisa favor que você diferente, faz, pra passar essa- precisa procurar ajuda. Vá ao médico, é isso que eu digo. Hoje eu levo uma vida normal, porque eu procurei o médico na hora certa. E o diagnóstico dela é mais difícil, porque ela já vinha com uma causa, com uma explicação para o tremor. Mesmo assim, ela buscou uma segunda causa, porque uma doença não protege com relação à outra. É, mas o que a Érica tá falando realmente é muito importante, porque às vezes a gente fica assim, pode ser isso, pode ser aquilo, e vai arrastando a vida. Não, vamos cuidar, porque quanto antes, melhor, né? Tem uma telespectadora, Ana Cláudia, ela é de Dayatuba, ela gostaria de saber o seguinte, você falou de preconceito, você sentiu esse preconceito e de que forma? Não, eu não sinto preconceito, de forma alguma. Ao contrário, eu sinto acolhimento das pessoas que estão à minha volta. Minha família, minhas amigas, né, Lu? Né? Tá rodeado de gente que a gente... Eu sinto acolhimento. Porque as pessoas que Que é amam, né? Desculpa, que é diferente de pena. É muito diferente. Sim. E horrível que as pessoas sintam pena. Ao contrário, a gente tem que mostrar que a gente é capaz, que a gente consegue fazer as coisas, independente daquilo que a gente tenha. E consegue, né? Consegue. Com informação, com cultura, consegue não só o poder de enfrentamento que a Érica tem, como o discernimento de quem cerca a Érica, de conseguir acompanhá-la sem essa visão, sem esse prisma preconceituoso. Então, a nossa missão é que o Brasil tenha mais casos como o dela, né? De boa aceitação, bom enfrentamento e boa evolução. O Pedro de Montes Claros, ele gostaria que o doutor Leandro falasse sobre o tratamento cirúrgico com eletrodos para o Parkinson, as indicações e se pode ser considerado tratamento de primeira linha. É um tratamento hoje já bem enraizado, é um tratamento de primeira linha, mas tem indicações precisas. Não é todo paciente de Parkinson que é candidato à cirurgia. Geralmente são pacientes específicos, que estão numa fase específica da doença e que geralmente já tentaram o uso de medicamentos. A cirurgia é um marca-passo, a colocação de um implante, esse é o procedimento mais usado atualmente. Ela pode ser boa para reduzir remédios, para evitar fases de oscilação motora, quando o remédio já está alterando a performance. Mas como todo procedimento cirúrgico, também traz os seus riscos. Uma coisa que é importante deixar claro é que é opção, casos selecionados, é primeira linha, mas não é a primeira etapa do enfrentamento. A primeira etapa ainda é medicamento, fisioterapia. Então, ela é uma opção mais do meio para frente da relação com a doença. E a cirurgia não cura a doença de Parkinson, porque a doença de Parkinson não pode ser curada com procedimento cirúrgico, porque você tem uma perda de neurônios numa região do cérebro. O que a cirurgia vai fazer é colocar um implante, uma bateria interna, e ela vai diminuir alguns sintomas motores, fazer o paciente tremer menos, ter menos oscilação, ter um pouquinho mais de velocidade. Então, a cirurgia, no caso do Parkinson, ela vem se somar a terapia do fisioterapeuta e a terapia medicamentosa e vai ser ainda reservada para pacientes selecionados, não para todos os pacientes. Perfeito. Bom papo, né? Podíamos ficar aqui a tarde toda, mas o tempo está voando, não é assim? Então eu quero te convidar para voltar. Eu gostaria que você voltasse uma vez por semana. Já falei isso pro Rodrigo. Uma vez por semana, Rodrigo. Vamos resolver isso. Vamos falar semana que vem de Alzheimer? Já deixa marcado. Ó, é leandroteles.com.br o site, neurologista Leandro Teles no Face, Neuroleandro Teles no Instagram. E Érica. a Érica continua com a gente. Daqui a pouquinho você faz artesanato, né?